Vamos lá de novo. Olá, eu sou o Bona, eu estou aqui para ensinar pessoas comuns a fazer kombucha caseira gastando menos de R$5. Então, vamos lá para o nosso tema da live hoje, que já está no ar, que já tinha lançado aí, que é o seguinte: minha garrafinha de F2 pode explodir? Gente, pode sim. Já vou estar falando para vocês. Então, gente, boa noite para quem entrou agora. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fico muito feliz de vocês estarem aqui participando da live de hoje. Até peço desculpa para vocês que na terça-feira não aconteceu a live por questões climáticas e de forças maiores, né? Essas forças climáticas foi uma trovoada que deu aqui e provocou até algumas destruições, teve gente que teve perda material, mas aí hoje hoje eu estou trazendo aqui para a gente falar sobre essa temática. Temática de hoje: minha garrafinha de F2 pode explodir? Olha só, antes de eu falar qualquer coisa sobre se a garrafinha pode explodir, eu tenho que deixar bem claro para você o seguinte: a F2, como a sigla já diz, né, F2, é a segunda fermentação. Para a segunda fermentação acontecer, a gente tem que ter a primeira fermentação. Aquilo que eu já expliquei para você, que eu já falei em momentos anteriores aí, que é justamente lá no frasco de vidro, aquele frasco grande, que lá dentro vai ter todo aquele chá da Camellia sinensis que eu fiz, que eu coloquei os scoobies lá dentro, que tem aquela cultura simbiótica, né? Simbiose, interação que acontece entre as bactérias do bem, as nossas amigas aí, as nossas parceiras, e as leveduras que fazem a parte da fermentação, levedura, fermentação. Então o que acontece? Essa simbiose significa o quê? Essas duas culturas, bactérias e leveduras, que vivem junto lá dentro do frasco da F1. Depois da F1, aí sim que eu vou para a F2. E é importante destacar também que lá dentro da F1 acontece toda aquela magia, toda aquela transformação, que o que acontece ali? Vai acontecer a produção, através dessa interação das bactérias com as leveduras, na produção de ácidos. Esses ácidos que são muito importantes para o nosso organismo, que vai acontecer toda essa interação aí com o nosso organismo, principalmente no intestino, essa ação dessas bactérias, com essas leveduras ali no nosso intestino. Lembrando que lá a gente usa na F1 chá verde ou chá preto, que são de origem aí da Camellia sinensis, e depois vai acontecer então, essa bebida vai surgir, vai ter o resultado da F1, que vai ser essa bebida, como eu já falei para vocês, com sabor, com odor mais avinagrado. Então o que acontece? Produzi a minha F1 lá no vidro, e aí tem um detalhe: lembra que lá na F1 eu não lacro o vidro, eu coloco só um papel toalha, ou até mesmo se você tiver aí um tecido de seda, um tecido mais que faça, essa proteção da colônia ali na F1, porque o que vai acontecer? Essas bactérias e leveduras na F1, elas interagem com o oxigênio, elas precisam de oxigênio para interagir e produzir a primeira fermentação. Depois que eu faço a colheita da primeira fermentação, é agora que eu vou para F2. Então, por que eu deixei bem claro isso para você que está me acompanhando aqui, você minha amiga que está entrando agora? Sejam bem-vindas, vocês que estão entrando agora. Pode mandar coraçãozinho, que estou vendo que tem bastante gente mandando coraçãozinho, fico muito feliz, muito contente essa interação de vocês, e pode mandar mais, pode subir coraçãozinho aí. Voltando então, aí você pode estar se perguntando: Bona, você está falando de garrafinha, se pode explodir, e por que você começou a live falando de F1? Porque eu tenho que deixar bem claro que o processo anterior é a F1, a primeira fermentação, que acontece lá no frasco de vidro. Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque eu uso um frasco de vidro lá na F1, por questões assim de higiene, por ele também trazer um rendimento melhor na F1, o frasco de vidro, né? Lembrando que eu não lacro ele,
estava falando isso agora há pouco, eu coloco, né, um tecido em cima. Eu costumo usar papel toalha. Porque é mais prático e é mais fácil de moldar, de lacrar, e eu coloco aquelas borrachinhas aí, o amaro, né, para não ter essa contaminação. Mas tem que ter na F1 o contato com o oxigênio, o contato com o ar, né, até porque é um processo aeróbico. O que significa aeróbico? Que tem contato com o ar. Quando eu vou para a F2, lá na F2 é um outro processo. Lá na F2 o processo é anaeróbico. O que acontece? Não vai ter contato com o ar na F2. Isso é muito importante você saber. Por quê? Porque lá na F2, como a gente não vai ter contato com o ar na produção da kombucha lá, o que vai acontecer? Vai acontecer uma produção muito grande de gás carbônico, principalmente. Vai ter uma produção bem grande de gás carbônico. E aí o que acontece? Esse processo ele se chama carbonatação. Esse processo de carbonatação, se a gente fizer uma comparação, eu posso dizer para você que a carbonatação o processo é muito parecido com o processo de produção de cerveja e até do chopp. Porque o que acontece? Aquele gás que tem lá dentro, ele é o gás carbônico. Então, as nossas kombuchas, as nossas bactérias, as nossas leveduras, ali dentro da garrafinha, elas continuam agindo. Eu já falei para você em outros momentos também que a kombucha ela é uma bebida viva. E justamente pelo fato de ela ser viva, ela continua agindo, ela continua ali dentro da garrafinha de F2 viva, até o momento que você for tomar ela. Daí você pode se perguntar, né? Você até pode me perguntar assim, tá bom, e eu não posso tomar F1 direto? Fiz a colheita da F1, eu não posso tomar F1? Pode, não tem problema nenhum. Tem muitas pessoas aí que fazem a colheita da F1 e tomam já e consomem a F1 direto. Mas então por que você faz a F2? Eu faço a F2 para justamente ela ficar com um sabor diferente, para ela ficar com um odor diferente, para dar aquele charme que a kombucha precisa, que ela merece. E aí assim, até na hora de servir, você fica mais animado também, o sabor é mais fácil para você estar consumindo. Então tem esse fator aí. E olha só, como a gente vai lacrar a garrafinha de F2 e ela vai produzir bastante gás carbônico, é aí que mora o perigo. Que perigo que você está comentando, Bona, da onde que está vindo esse perigo aí? Porque o que acontece? No processo de carbonatação, como eu acabei de te falar, a ação das bactérias e das leveduras vai transformar o açúcar do suco que você colocou ou da fruta que você usou para saborizar, ele vai transformar isso em ácidos novamente, porque ela continua agindo, mas principalmente vai estar transformando em gás carbônico e álcool. Você vai dizer, tá bom, então quer dizer que a kombucha ela é alcoólica? Ela é, de certa forma, um pouquinho alcoólica, mas bem pouca coisa, tá? Pelas medições que se tem feito, se chega no máximo a 1, quando você tem uma bebida muito açucarada, um suco de uma fruta muito doce, mas a média é que a F2, que é a fermentação, a segunda fermentação, ela vai chegar no máximo a 0,5 de álcool. Então não chega a ser um percentual de álcool muito grande, mas justamente por esse processo ela vai fazer com que essa garrafinha ela estufe. Quando eu mostrei ali naquela live que eu fiz mostrando a produção da F2 no sabor tradicional, eu deixei bem claro e mostrei para você que quando eu fechei a garrafinha, antes de enroscar a tampinha, eu apertei. Por quê? Porque eu deixei um espaço ali, eu não enchi até a boca a garrafinha. Por quê? Porque esse espaço que eu deixei ali é o espaço que vai ser ocupado pelo gás carbônico que vai ser produzido durante essa segunda fermentação.
Então, ali é que está a magia que acontece dentro da F2. Então, assim, aquelas bactérias e leveduras, elas vão ter contato com a glicose, com o açúcar, porque até assim, no meu processo, eu acrescento um pouquinho de açúcar dentro da F2, justamente para facilitar esse processo de carbonatação. E vou deixar bem claro, é algo que eu já falei nas outras lives também. O açúcar não é para você, não é para mim. O açúcar é para as nossas amigas, queridas, parceiras, bactérias e leveduras que vão estar agindo ali dentro. Então a gente vai fazer essa saborização, vai acontecer esse processo sim, né, da conversão daqueles açúcares, até o próprio açúcar, a glicose da fruta, né, a frutose, aquele sabor adocicado da fruta que você escolheu para saborizar, e vai acontecer sim. Então dentro, né, dessa segunda fermentação. E aí por isso que a segunda fermentação ela é anaeróbica, porque ela não vai ter contato com o ar, a gente vai lacrar ela. E esse processo de lacrar a garrafinha, então assim, principalmente usar garrafinhas que você consiga fazer, né, girar a tampinha aí, agora me enrolei, né, enroscar a tampinha ali, deixar bem lacradinho, justamente para não ter esse contato e preservar a qualidade da colônia que continua trabalhando ali dentro. Quando eu falo colônia, eu estou falando das bactérias, né, novamente, e das leveduras que estão agindo ali dentro. Então, e é isso que deixa a garrafinha estufada. Então, vai estufar, porque aquele espaço que eu apertei ali, lacrei, aquele espaço vai ser preenchido, que vai ser tomado pelo gás que vai ser produzido ali dentro. Então, o que acontece ali dentro? Tem essa fermentação, segunda fermentação, só que uma fermentação diferente da primeira. A primeira, o objetivo é transformar os açúcares e os nutrientes lá do chá verde, lá do chá preto. E aí você vai lembrar que eu fiz de hibisco, ela tá chegando no ponto também. Logo mais vou ter novidade daquela kombucha de hibisco aí, não perde, que você vai, né, fica antenada aí que eu vou estar trazendo mais novidade para você. E aí o que acontece? A segunda fermentação é isso, né? É um processo que não tem contato com o ar e vai produzir essa bebida efervescente por causa do gás carbônico. Por isso que você deve ter percebido nos stories que eu já coloquei ali, que quando eu abro, né, ela começa a borbulhar, porque justamente é o que? É o gás carbônico procurando espaço para sair e provocando aquelas borbulhas, que é tão gostoso você sentir na hora que você bebe a kombucha, né, aquela beliscadinha que ela dá, aquela efervescência que ela dá ali na tua língua, que traz essa sensação justamente dela ser mais refrescante. Então isso que é o massa, isso que é o legal, né? E aí olha só, o que acontece? Mas daí, por que pode explodir algumas garrafas? E aí eu vou falar para você o porquê. Agora eu vou entrar na segunda parte do que eu tenho para te dizer hoje. O que eu tenho para te dizer hoje são três coisas. Primeiro, o que acontece dentro da garrafinha, na F2, né, que ela se transforma em uma bebida frisante no fim do processo F2, efervescente, refrescante. Vou estar te falando por que um tipo de garrafa não aconselho no passo. E no finzinho dessa live, vou estar te contando qual é a garrafinha que eu te aconselho, que é a mais segura, como eu falei nos stories hoje, que é a mais segura, que é a mais aconselhada para utilizar. Só que antes de eu ir para a segunda parte, eu quero relembrar para você que entrou agora, para você que está acompanhando a minha live agora, que entrou há pouco, dia 8 de abril vai acontecer um workshop 100% online e o melhor de tudo, 100% gratuito. Eu vou estar ensinando você a produzir a tua kombucha caseira, dia 8 de abril. E aí você vai se perguntar, tá, Bona, como é que eu faço para participar? Como é que eu entro, né, nesse workshop? Vai ter o seguinte, já vou te dizer, vou te dar o caminho das pedras. Segue esse caminho das pedras aí, que você vai ficar cada vez mais próximo da tua kombucha caseira, que você mesmo vai produzir ali na tua casa. Qual que é o caminho?
entra na bio aqui da minha página, aqui no Instagram, lá vai ter o link para você se inscrever. Então o que você vai ter que fazer? Entra aqui no Instagram, você que está assistindo no Facebook, você que está assistindo lá no YouTube, né? Você que está assistindo no YouTube, vai para minha página, @bonakombucha no Instagram, entra na bio, clica no link, vai abrir uma página e você se inscreve nesse workshop maravilhoso que vai acontecer dia 8 de abril. Depois que você se inscreveu, minha querida, você fica ligada. Dia 8 de abril não marca nenhum compromisso, teu compromisso é comigo aqui, né? Porque no dia 8 de abril eu vou estar te ensinando a fazer kombucha caseira, nesse workshop maravilhoso, sem pausa, que eu vou estar mostrando todos os passos para você estar produzindo a tua kombucha ali na tua casa, tua kombucha caseira. E tem mais uma novidade, dia 8 de abril, durante o workshop, eu vou estar vou estar trazendo uma surpresa, um presente para você que se inscreveu e que participou do meu workshop, vai ganhar um presente. Vai ser surpresa que eu vou revelar só ali no dia 8. Tá certo? Então o convite está feito, aguardo você já fazer a tua inscrição. Terminou a live hoje, corre lá para minha bio, já clica no link que está lá, já está disponível e já te inscreve para não esquecer, porque se você esquecer, vai perder. Então não perde, imperdível, maravilhoso esse workshop que vai acontecer aí. Então já está feito o convite, eu sei que você já está ansiosa para participar, já está ansiosa para se inscrever e daqui a pouquinho está inscrita ali para participar. E aí vamos para a segunda parte aqui, né, da nossa live, que é qual garrafinha que eu não devo usar. Então olha só, por mais que você ache que o vidro seja um material dos melhores, para kombucha eu não aconselho. Ah, mas eu porque eu vi alguém falando e não sei o que. Tá, mas deixa eu te explicar. Eu tive uma experiência que não foi muito agradável. Tá? E por sorte eu não tive problemas, né, com essa experiência que eu tive. Faz um ano eu ganhei uma garrafinha de cerveja. E essa garrafinha de cerveja, ela vinha com um sistema que muita gente usa para fazer kombucha, que usa para fazer a F2. Que o que é? É uma garrafa de vidro que ela tem uma tampa em cima que ela é apertada com pressão, através de um dispositivo de metal ali que você aperta e mantém a tampa presa, né? Como se fosse uma rolha presa na garrafa. Só que o que acontece? Essa garrafinha de cerveja que eu ganhei, cheguei em casa, eu guardei ela, não tomei no mesmo dia, não tomei na mesma semana. Um determinado dia, né, deixei a garrafinha lá guardada e tal, e aí, dia normal, né, cheguei no final do dia, fiz todas as minhas coisas e tal, neném, né, que tem uma filha, cuidei dela e tal, aquelas coisas todas, tá, vamos dormir. Olha, gente, eu não sei, se deve ter passado 10 minutinhos que eu estava dormindo, eu escutei um estouro, mas um estouro tão grande que eu achei que tinha explodido o prédio, o apartamento que eu estava morando ali. E aí, né, acorda no susto, né, meio que eu já estava quase pegando no sono e tal, e olha, procura, adivinha o que explodiu. É isso aí. Você já tem a resposta na ponta da língua. Essa garrafinha de cerveja, ela explodiu. Por quê? Porque era uma cerveja artesanal que eu ganhei. Então, esse tipo de cerveja artesanal que eu ganhei, ela continua tendo a fermentação dentro da garrafa. Continua carbonatando lá dentro, continua tendo esse processo de produção de gás carbônico. E a sorte é que eu não estava ali próximo, porque voou caco de vidro para tudo quanto é canto. Imagina a cerveja, né? Porque lambuzou tudo, lavou tudo que estava ali próximo, ficou com cheiro de cerveja. Então, assim, graças a Deus, né, que não tinha ninguém ali perto, ninguém próximo quando ela explodiu. Podia ter acontecido um acidente grave, né, um acidente doméstico por causa dessa garrafinha de vidro que explodiu. Então, assim, eu já vou te dizer de cara que, assim,
não tem problema. Tem muita gente que usa sim a garrafinha de vidro, mas eu não te aconselho, até porque é o seguinte: eu prezo pela tua segurança, eu prezo pela qualidade também de você ter um produto gostoso que você mesmo vai fabricar, a tua kombucha caseira, e não correr esse risco, né, dessa garrafinha explodir. Porque no meu caso, a minha sorte foi que essa garrafa de vidro de cerveja, ela explodiu num momento que eu não estava próximo, mas mesmo assim voou caco de vidro para tudo quanto é lado, porque imagina a pressão que aconteceu ali dentro. O vidro, você já deve saber que ele é um material que ele não tem uma elasticidade, ele não cede, e justamente por ele ser muito rígido, ele acaba explodindo justamente por causa disso. Ah, mas Bona, então quer dizer que a outra garrafinha que você vai falar não explode? Então, vou entrar agora nesse detalhe aí. Qual que é o detalhe? A melhor garrafinha para você fazer a F2, para fazer a carbonatação, é justamente a garrafinha PET. Mas não qualquer garrafinha PET. A garrafinha PET de água com gás, ou até mesmo a garrafinha PET de refrigerante. Então, aqueles refrigerantes de 600 ml, aquele refrigerante de 2 litros, você pode estar usando essa mesma garrafinha para fazer a tua F2. Olha só, tem pergunta aqui, o pessoal está participando, tá bem bacana, olha só. E o processo de carbonatação da cerveja artesanal é muito parecido com o da kombucha? Sim, ele é muito parecido, porque ali também vai ter uma outra cultura de leveduras e de bactérias próprias, né, da cerveja, que vão estar agindo ali dentro, então vão estar produzindo também o gás carbônico lá naquela garrafinha, né, de cerveja também. Tanto que até o pessoal da cerveja artesanal, eles têm os requisitos do porquê que eles usam garrafa de vidro, né? Então eles têm todo esse procedimento aí. Mas a gente aqui, lembra que eu já falei para você, a gente vai produzir de um jeito leve, descomplicado, sem você se preocupar, sem ser uma coisa fácil para você fazer também, por mais que, né, o processo da kombucha ela tenha assim as suas nuances, ela tem as suas particularidades, mas você vai acompanhar, você vai aprender aqui comigo, você vai tirar de letra, você vai produzir a tua kombucha caseira aí de uma forma muito fácil, né, muito leve, muito descomplicada. Então, muito obrigado pela participação, Alana. É isso aí, é muito parecido mesmo. E você que está entrando aí, que está assistindo a live, pode participar, fica à vontade para mandar teu comentário, mandar tua pergunta aqui, né, na live. E olha só, por que eu estou falando, né? Agora eu vou entrar na terceira parte daquilo que eu separei para você hoje. Ou seja, primeiro eu falei, já expliquei, né, para quem está entrando agora, eu já expliquei o que é o processo de carbonatação. Depois eu expliquei qual que é o tipo de garrafinha que eu não aconselho você usar. Então agora eu vou para a terceira parte da live e presta atenção que as dicas que eu vou te passar agora são maravilhosas. Você vai perceber que isso vai fazer toda a diferença. Anota aí, grava aí, que vai ser bem interessante isso que eu vou te falar agora. Que é o quê? Garrafinhas com tampa giratória, com rosca. Justamente porque a partir do momento que você usa uma garrafinha com rosca, você impede o contato do líquido que está dentro da garrafinha com o ambiente de fora da garrafa. Por quê? Porque esse processo da F2, ele é um processo que ele não vai ter contato justamente com o ambiente externo, ele não vai ter contato com o oxigênio, porque a gente quer justamente esse efeito, o objetivo que eu quero na F2 é trazer esse efeito frisante, esse efeito refrescante, efervescente. Então, para isso, nós vamos usar uma garrafa com tampa giratória, com rosca. Outro detalhe, essa garrafinha ela tem que ser resistente à pressão. Por isso que eu falei antes da garrafinha de água com gás, da garrafinha de refrigerante. Justamente por quê? Porque essas bebidas, elas por si só, elas já produzem gás. Elas possuem o processo delas de produção de gás. Então, se elas são resistentes ao gás
da própria bebida delas, elas vão estar sendo muito importantes, elas vão estar sendo essenciais para a gente aqui na F2. Por isso que eu uso essa garrafinha aí. Ah, mas Bona, e se eu quiser usar uma garrafinha de água sem gás? Você já vai pegar na mão a garrafinha e você já vai sentir. Você pode fazer esse teste aí. Pega uma garrafinha de água sem gás e uma garrafinha de água com gás, uma garrafinha de refrigerante. Na mão, a hora que você pegar, você já vai sentir essa diferença. A resistência é maior, né? O plástico é mais resistente. Então, assim, ela vai dilatar, ela vai ter essa interação com a pressão ali, e é justamente por causa disso que a gente vai usar uma garrafinha que vai aguentar a pressão. Então, esses recipientes ali, eles já são feitos para isso. Então, você já vai estar fazendo, né, o uso de uma garrafa que tem essa resistência. E até vou abrir um parênteses agora. A partir do momento que a gente usa essas garrafinhas de água com gás, de refrigerante, a gente vai estar fazendo um bem enorme para o meio ambiente. Porque essa garrafinha, ao invés que ela está sendo descartada em algum lugar aí, você está fazendo uso dela para um bem maior, que é o bem para a tua saúde. E a partir do momento que você passar, né, que você der de presente, já pensou fazer um presente com a tua F2? Né, é muito bonito isso. Você vai estar utilizando essa garrafinha aí e ela vai ter um significado maior ainda. Além de ser um recipiente, ela vai estar trazendo dentro dela, né, muitos benefícios, que eu já até comentei em outras lives. Então, assim, traz essa consciência ecológica, essa consciência social de você estar reutilizando esses materiais aí. Então, estou dando essa dica aí para você também. Sei que você que está acompanhando aqui a minha página, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa que está buscando um mundo melhor, transformar o nosso planeta num lugar melhor. Por mais que, né, a gente saiba das coisas que estão acontecendo aí, mas a gente joga o astral lá para cima e vamos que vamos. Então, olha só, para finalizar a live de hoje, eu já estou quase chegando no finalzinho, o porquê que eu, Bona, eu escolhi as garrafinhas de PET e resistentes à pressão. Resistentes à pressão, relembrando, garrafinha de água com gás ou garrafinha de refrigerante, porque ela é que vai suportar a pressão, ela vai conseguir segurar todo o gás carbônico que as nossas bactérias e leveduras vão produzir ali dentro. E vai te trazer uma qualidade, uma bebida sensacional, porque vai acontecer esse processo lá dentro de forma maravilhosa. E aí tem esse detalhe da tampa ser giratória com rosca, porque ela vai vedar, é um processo anaeróbico que eu falei para você, né, que ela vai carbonatar, e essa carbonatação vai produzir muita espuma. Então você vai colocar ali num copo, você vai até poder fazer um brinde, já pensou? Né, com uma bebida maravilhosa que está fazendo bem para a saúde, você vai estar fazendo um brinde ali na tua taça e vai ficar aquela espuma linda. E aí o que acontece? A partir do momento, né, que você coloca no copo, ela vai fazer a perda do gás carbônico. Por isso que quando a gente abre, solta aquele gás, solta toda aquela pressão, né? E aí o que acontece? Elas são mais seguras. Então, assim, quando eu digo para você que são mais seguras, não significa que elas não possam explodir. Por que elas podem explodir? Já aconteceu comigo. Aconteceu uma situação comigo, vou te contar. Olha só, na minha produção, eu sempre vou colocando dentro de caixas de papelão e eu guardo as minhas F2 em lugares que tenham pouco contato com luz e que o ambiente tenha um pouquinho mais de calor. Esse é o segredo da F2. Você coloca ela num lugar que está ao ar da luz e que tenha calor. E olha só o que aconteceu. Eu fui tirando essas garrafinhas ali e eu acabei esquecendo uma lá dentro. E olha o que aconteceu. Você sabe como é que é a garrafinha de água com gás. Ela virou um botijão. Gente, sério, virou um botijão. Ela inchou de tal forma que ela não parava mais em pé. E eu fiquei até com medo de pegar ela, porque ela pensei assim, cara, isso daqui vai explodir na minha mão. Mas não aconteceu, né? Por sorte não aconteceu, mas ela ficou bem inchada. Então assim, ó, por isso que eu posso te dizer com segurança que
que a garrafinha PET vai ser sempre a melhor alternativa para você que está começando a tua produção de kombucha caseira, porque ela é mais resistente. Pensa, se eu fiz, né, com a minha força ali, né, enrolei bem ali, né, fechei bem a rosca na tampa giratória, né, fui girando ali, lacrei bem a F2, e ela suportou de tal forma que chegou a dilatar a garrafinha, então assim, você vai ficar antenada, você vai ficar de olho ali no teu processo de fermentação. Então assim, o processo de fermentação, para ela chegar nesse estágio, Bona, vai levar muito tempo, eu tenho que ficar olhando todo dia, porque senão minha garrafinha pode explodir? Não, calma, não vamos ficar desesperada aí, não vamos ficar com medo. Mas o que acontece? Vai ter um período ali de 7 a 8 dias que a tua F2 já vai estar pronta. Então assim, mas a cada 2 dias, a cada 3 dias é interessante, né, que você vai verificar ali. Sim, você vai verificar. Até porque não é um processo que ele é preciso, porque o que acontece? A gente tem algumas variáveis na F2. Vai variar da quantidade de açúcar que tiver a fruta que você usou, se você usou para um suco natural, que você mesmo fez o suco da fruta, ou se você comprou um suco integral. Então isso tudo vai interferir no processo de carbonatação. Tem mais gente entrando aí, seja bem-vindo. Então assim, você não vai precisar ficar cuidando toda hora, todo momento, mas é importante, pelo menos a cada 2 dias, ou de vez em quando, lembrei, vou lá dar uma olhadinha como é que estão as minhas F2. E se você quiser, a partir do momento que ela se tornou rígida, né, porque o que acontece? A garrafinha que você vai usar, que é a garrafinha PET, né, e ainda tem outro detalhe, além da garrafinha PET, ela está produzindo esse gás ali, ela vai ser resistente. Então você vai conferir, você vai olhar, ela vai ser resistente, e mesmo que você chegue a um ponto de que ela estufou por causa do gás carbônico que tem lá dentro, e você quer deixar talvez um pouquinho mais de tempo, não tem problema. Bona, a minha produção de F2 já está toda pronta. Todas as garrafinhas que eu tinha deixado elas esmagadinhas ali, estão todas estufadas. Eu tenho que tomar tudo de uma vez só, porque senão ela vai explodir? Calma, não vai explodir, né? Mas é importante você ficar de olho. Então, por exemplo, assim, mas eu fiz muita F2 e eu tenho medo que ela possa explodir. O que eu posso fazer para ter uma segurança maior? Então, você vai pegar as suas garrafinhas de F2 que já estão fermentadas e que você já percebeu que elas estão fermentadas e já estão inchadas há muito tempo, você vai fazer uma coisa bem simples. Você vai colocá-las na geladeira. Por que você vai colocá-las na geladeira? Porque para as bactérias e as leveduras agirem, né, as bactérias e as leveduras agirem, elas vão precisar de um ambiente, primeiro, com pouca luz e principalmente com uma temperatura elevada. Se você colocar as suas garrafinhas que já estão inchadas, que já estão fermentadas na geladeira, você vai fazer com que essas bactérias, essas leveduras, fiquem adormecidas ali dentro do frasco. Então o processo de carbonatação é como se você desse uma pausa nele a partir do momento que você coloca as suas garrafinhas na geladeira. E ainda tem uma outra vantagem, porque você vai ter disponível a todo momento garrafinha de F2 de kombucha pronta, geladinha, bateu aquela sede, tá na hora do almoço, deu vontade de tomar kombucha, vai lá na geladeira, já está preparadinha, está geladinha. Então a partir dessa dica você vai ter, né, um controle maior sobre essa fermentação. Então a gente consegue controlar sim, consegue controlar de uma maneira bem simples. Colocou na geladeira, você, né, como se fosse um pause, você reduz a velocidade de carbonatação. Só que óbvio, primeiro você tem que deixar carbonatar. Aí você vai assim, daí você vai dizer assim, tá bom, né? Quando eu sei que já está carbonatada o suficiente, quando a tua garrafinha está inchadinha, quando ela já está dura, que você apertando nela, você não consegue ter força suficiente para amassar a garrafinha, ela está pronta. Está pronta, quer guardar num lugar seguro, põe na geladeira. Outro detalhe, eu quero deixar bem claro, né, nessa questão ambiental que eu coloquei aqui para vocês, que o uso da garrafinha PET, além de você não estar produzindo mais lixo para o mundo, né, além de você não estar colocando mais plástico no mundo,
e você está fazendo bem para você e para todas as pessoas que estão consumindo a tua kombucha feita por você, pelas tuas mãos maravilhosas, essa garrafinha ela pode ser reaproveitada. Então assim, tá bom, né? Então quer dizer que se eu fiz a F2, eu consumi, eu não jogo a garrafinha PET fora? Não, você não vai jogar fora. Você só vai verificar o seguinte, se ela não dilatou, né, se ela não deformou, se a garrafinha não ficou deformada, muito inchada, você pode reutilizá-la novamente, nada impede. Eu tenho garrafinhas aqui que eu estou usando elas há 1 ano. Olha só, é um PET, é um plástico que não foi para o meio ambiente durante 1 ano. E aí você vai ver que daqui a pouco você está num vidro de F1, mas você já está no segundo vidro de F2, no terceiro vidro de F1, né? Então você já vai estar com 3, 4, 5 vidros de F1 e você vai precisar de garrafinha, né? Então você vai estar fazendo esse bem aí porque você pode reutilizar elas. Tá, Bona? E se a minha garrafinha deformou, porque eu acabei esquecendo igual você, ela dilatou e virou um balão, virou um botijão, ela deformou. Eu reutilizo essa garrafinha, eu posso reutilizar ela? Por via das dúvidas, eu vou te dizer o seguinte, quando ela deformar, quando ela chegar nesse estágio que ela deformou por causa da pressão, porque foi deixado muito tempo na F2, então olha só, é melhor não utilizar essa garrafinha deformada, porque o risco dela explodir vai ser grande. Ou seja, se ela já deformou, significa que nessa dilatação, todo o material do PET ali ele ficou mais frágil. Então nós vamos reutilizar uma garrafinha que já dilatou, né, que já está toda deformada, e lógico, você vai descartar no lugar certo, no lugar da reciclagem, ali na tua coleta seletiva, né? Então tem essa dica aí. Olha só, tem mais interação aqui, tem mais pergunta. Eu já estou no segundo vidro de F1, mais um com hibisco. Olha que legal, o pessoal tá empolgado mesmo. As meninas aí, até arrisco dizer as kombuchetes, que estão nesse processo de produção da kombucha caseira. Eu fico muito feliz por você estar empolgada, né? Nossa, mais uma kombuchete, né? Mais uma seguidora aqui, muito querida, que está fazendo a sua F1 aí e foi para F1 também de hibisco. Então tem uma live aí que eu deixei ali prontinha para vocês assistirem também a respeito da F1 de hibisco, né? Então, gente, recapitulando tudo o que eu falei para vocês até agora. Então, primeira parte que eu falei para vocês hoje. O que acontece na F2? Carbonatação. F2 é o segundo estágio, lembrando que o primeiro estágio é F1. Lá dentro no vidro, no recipiente de vidro, aquele recipiente grande de vidro, que eu tenho lá dentro os scoobies, que é aquela cultura simbiótica, né, aquela colônia de bactérias e leveduras, que vai transformar chá verde, chá preto ou chá de hibisco em F1. Ou seja, que é essa parte ali que transformar os açúcares e nutrientes do chá em um líquido cheio de ácidos que fazem bem para o nosso organismo, né? E esses ácidos aí que agem no nosso organismo. Continuando, depois que a gente faz a colheita, depois da primeira fermentação, a gente vai para a segunda fermentação, que aí sim vai para a garrafinha. Ali dentro da garrafinha, por que eu falo para você da garrafinha? Porque ali dentro, para você entender o porquê que a garrafinha ela é importante, é porque dentro da garrafinha vai acontecer F2, a carbonatação, ou seja, a transformação daquilo que tem ali dentro ainda de açúcar, daquilo que tem ali dentro ainda de nutrientes do chá, mas todos os ácidos que as bactérias, as leveduras produziram, vão estar produzindo principalmente gás carbônico, né? E principalmente gás carbônico, eita que me enrolei agora, gás carbônico e álcool, mas uma quantidade muito pequena de álcool. E justamente esse gás carbônico que vai trazer aquela efervescência toda para F2 e que vai estar produzindo todos esses gases ali dentro que vão estufar a tua garrafinha. Não recomendo, preste atenção, não recomendo
usar a garrafinha de vidro. Para você que está começando, você kombucheira, né, de primeira viagem, que está produzindo a tua kombucha caseira, não aconselho usar garrafa de vidro. Garrafa de vidro tem os seus cuidados particulares. Já tive experiência, já contei a minha experiência com uma garrafa de vidro de cerveja. Ela fermentou, explodiu. Por sorte eu não estava perto, não me machuquei. Só tive prejuízos materiais, que foi justamente a sujeira toda que fez e caco de vidro que voou para tudo quanto é lado. Terceiro ponto, né? Então esse foi o segundo. Não usa garrafa de vidro por enquanto. Vamos aprender devagarzinho, vamos caminhando para depois a gente correr junto. Então, segunda dica aí, não usa a garrafa de vidro. E terceira dica, qual que é a garrafa que você indica, Bona? Garrafa que eu indico é a garrafa PET, de água com gás ou de refrigerante. Por quê? Porque elas são resistentes, elas suportam uma pressão muito grande e principalmente a gente não vai precisar de um dispositivo que prenda a tampa sobre a garrafa. Por quê? Porque elas são tampas giratórias com rosca que vão lacrar, que é o que a gente precisa. Lacrar ali dentro para não ter contato. A F2, a segunda fermentação, ela não pode ter contato, a segunda fermentação, com o ambiente externo. Porque primeiro processo F1 é aeróbico, contato com ar. Segundo processo que eu estou te falando agora, F2, é um processo anaeróbico que não tem contato com o ar fora da garrafa. É um processo que acontece todo ali dentro para a produção do gás. E aí você, kombucheira de plantão, vai estar produzindo a tua F2 frisante, saborosa, refrescante, deliciosa ali na tua casa. Então é isso que eu tenho preparado para você. Esse é o nosso encontro de hoje, com muito carinho que eu fiz para você aqui, você que está assistindo a live agora, que está acompanhando desde o início, tem muita gente participando, mandando, né, interagindo, mandando pergunta, conversando, colocando a sua opinião. Então fico muito feliz com vocês, mandando coraçãozinho aqui, ó. Clica no coraçãozinho aí, manda para mim, eu adoro isso, eu sinto um carinho enorme de vocês aqui comigo, esse contato, né? Eu quero estar cada vez mais próximo de você, você que está aí do outro lado da telinha, né, me acompanhando. Quero desejar para vocês todas, minhas queridas kombuchetes, um ótimo final de semana, um final de semana maravilhoso, um beijo enorme do Bona no coração de vocês. E sintam-se abraçadas, sintam esse abraço gostoso que eu quero dar em vocês e que estou mandando aqui, ó, para você um abraço enorme.